Oi, meu nome é Priscila, sou da Unção Dobrada e amanhã é dia dos professores. Eu atuo no seminário, sou professora e uma das coordenadoras, e nada mais pertinente que convidar um dos nossos professores para falar. É, Léo, eu sei que você fez engenharia, né? Mas eu queria saber como é que foi que você resolveu virar professor de teologia. Conta um pouquinho dessa história pra gente. E aí, pessoal, me chamo Leonardo, tá? É, Sou membro dessa igreja aqui há uns 32 anos, mais ou menos, tá? Pô, interessante que não me via nessa função, fazendo parte de ministério, eu lembro. Eu tava no ministério, acho que de dança, se não me falha a memória. Envolvido com a igreja, com bastante coisa, com trabalhos, costume de oração. Mas eu tipo, passei por uma situação que mudou um pouco a minha estrutura, na verdade, que foi. Eu tava voltando, acho que da faculdade, eu tava no trem, na estação do Meyer. Aí entrou não era adolescente, devia ter uns, sei lá, uns 24 anos mais ou menos a pessoa, cheia com bagagem, com saco, com roupa. E essa pessoa falou pra mim, do nada, começou a conversar comigo, sem nunca ter me visto, chorando e tudo. Falando que estava saindo de casa, ela morava com uma pessoa, estava saindo de casa, abandonando, contando várias situações de abuso, de tudo, e não sabia o que fazer. Eu lembro que eu olhava para ela e eu não conseguia dizer uma palavra. Uau. Eu não conseguia falar, eu tentava puxar na cabeça. Aí eu comecei a ver o quão raso em pelo menos conhecimento bíblico eu estava. Porque eu tinha uma pessoa na minha frente que nunca me viu na vida, abriu seu coração e eu não sabia o que falar. Eu não sabia. É claro que eu também era novo também. A gente vai ficando mais velho, a gente vai ficando mais experimentado nas coisas. Mas para uma pessoa que fazia parte de ministério, que estava auxiliando em várias coisas dentro da igreja, eu não conseguia auxiliar uma pessoa, nem com uma palavra tipo Deus te ama, mexeu comigo. Eu lembro que eu fui para casa com isso, que eu em uma oração, eu não lembro se foi naquele dia ou se foi em outro, eu falando com Deus, eu falei, Deus, me desculpa, mas eu nunca mais vou passar por isso. Ah, E a partir daí, na verdade, eu comecei a ter interesse de ler mais, não ficar restrito simplesmente só à Bíblia. Então comecei a pesquisar mais sobre o mas você assunto. lembra a sua idade? Já era. Como eu estava vindo da faculdade, eu já devia ter uns 20 e poucos anos já. E eu tô na igreja desde os 6. Então posso te falar que poderia ter pelo menos aí uns 14 anos aí dentro da igreja. Não digo nem só convertido, porque eu saí bastante. Ah, você saiu Eu bastante? saí bastante. Ah, não sabia isso não, Eu saí meu. bastante e voltei bastante. Ah, Eu acho que eu aceitava Jesus, eu acho que umas 3 vezes no mês. oh. Mas, mas independente, assim, mesmo não estando firme, assim, meu lar, a minha mãe era cristã, então acostumado a ouvir as pessoas do convívio, de festa, tudinho, quase sempre era cristã, então sempre fui acostumado. Já via a Bíblia já desde pequeno, mas nada tão profundo. Conhecia as histórias básicas. Vamos falar de Davi, vamos falar de Golias, vamos falar de Abraão. Tá, beleza, mas a fundo mesmo não. E era vergonhoso que eu parei pra pensar. Com pelo menos, sei lá, uns 14 anos dentro de igreja, sem nunca ter lido a Bíblia inteira. Nunca li, nunca tinha lido. E uma pessoa me pedindo ajuda e eu não consegui dar uma palavra. Lembro que a única coisa que eu falei pra essa pessoa, ela disse pra mim que tava indo pra Bangu. Pra você ver, isso tem tanto tempo e o diálogo tá tão vivo na minha É, cabeça você não ainda. esqueceu. Ela tava indo pra Bangu, eu falei, procura uma igreja em Bangu. A única coisa que eu falei. Isso marcou. Isso pra mim foi a chave de começar realmente
a estudar. Mas eu comecei a estudar não para dar aulas, comecei a estudar para aprender mesmo, para poder entender. Para sentar numa roda, de repente, igual a gente está fazendo aqui agora, e vamos falar sobre Bíblia. Então, assim, falta muita coisa para aprender, falta muita coisa para aprender. Mas eu forcei um pouquinho essa cabeça já. E quando foi assim que você decidiu ser professor? Na verdade, eu nunca decidi ser Foi professor, não. Uai, como é? Eu fui decidido. Ah, para. Não, eu tô falando sério. A minha prima, né, Suzy, era uma das professoras aqui do seminário. Aí ela, por motivos pessoais, profissionais, ela saiu daqui, né? Foi para outro estado. Como a gente fez o mesmo seminário, que foi o seminário de missiologia. Aí fugiu. Perspectivas? Perspectivas. Uhum. Nós fizemos as perspectivas juntos. E como era uma matéria que ela dava e todo embasamento estava em cima dentro perspectiva, basicamente ela me convidou. Ela falou, pô, Léo, tu já conhece um pouco a matéria, tem um perfil legal, tu consegue falar em público. Top, vambora, top. Se não é pra ser útil dentro da igreja, então não tem por que estar dentro da igreja. Não tem por que ficar só no banco. Assim, sei lá, Deus proporcionou a cada um tipo de vida diferente. Algumas pessoas vai ter mais entrada para estudo, outras pessoas menos entrada para estudo. Então, nada mais justo que se Deus me proporcionou conseguir fazer um seminário, pagar um curso, alguma coisa do tipo, nada mais justo eu conseguir retribuir para a comunidade. Compartilhando, né? É, legal, Léo. Mas e você? Parabéns. Vamos lá, essa tá Tudo perguntando. você também. É, no caso, você quer saber o quê? Assim, negócio quando eu comecei a dar aula? Ah, teve algum gatilho? Eu, pelo menos, eu tive, né? Esse de. O meu gatilho de aprender mais um. Foi esse episódio. Ah, eu saí do ensino médio e fiz o primeiro seminário de teologia, o IBA. Minha motivação não tava muito boa, não, mas eu fiz. É, aí depois continuei com a motivação não muito boa, porque eu queria aprender umas coisas, eu era muito questionadora, eu queria fechar as igrejas, que eu queria ajudar as pessoas fechando as igrejas, que na igreja as pessoas sofriam e tal. Eu era meio revoltada. Aí eu entrei para a faculdade de teologia na FAT. Eu aceitei, engraçado, né, filha de pastor e tudo, eu aceitei Jesus numa sala de aula. Foi na aula de Martim Lutero. Eu fiquei tão perturbada quando eu descobri que era pela graça que a gente era salvo. Eu fiquei tão impactada que eu aceitei Jesus na sala de aula. E aí minha vida começou a mudar. Eu falei, meu Deus, eu tenho que contar isso pro povo. O povo não sabe disso. Eu tenho que contar. E aí depois eu acabei de um tempo conhecendo o Felipe, vim pra cá, aí comecei a fazer letras, mas o problema é que na minha cabeça eu estudava teologia, eu estava estudando agora uma coisa santa. Eu comecei a estudar letras, eu fechei a caixinha de teologia e abri a caixinha de letras. Aí eu esquecia tudo daqui e estudava tudo aqui. Eu não misturava as coisas, eu não conseguia achar uma relação. Aí depois eu tive o Luiz Felipe. Eu falei, agora, eu vou ter que parar. Fechei a caixinha de letras, fechei a caixinha de teologia e abri a caixinha de ser mãe. Aí eu não achava que tinha, sabe, que dava certo conectar as coisas. Só que eu comecei a ficar, assim, muito feliz tendo um filho. Fiquei 2 anos sendo mãe. Assim, sendo mãe, não é que eu não sou mais, mas assim, só lá, o tempo todo, dentro de casa. Tava muito feliz, né? Dentro da sociedade tava tudo beleza, mas eu tava triste. Aí eu comecei a comer muito. Comer muito, comer muito. E não tava legal, tava faltando alguma coisa. E aí deu problemas de saúde e tal, mas eu caiu a ficha quando deu câncer, né? Que eu Sim. não ia poder falar mais. E aí eu falei, opa, se eu posso falar, então é porque Deus quer que eu fale. Então, tudo que eu aprendi. E agora, de uns tempos pra cá, de 5 anos pra cá, pra falar a verdade, eu consegui entender
que como o Senhor, né, Deus é Senhor de todas as coisas, Ele é Senhor das letras, Ele é Senhor da teologia, Ele é Senhor da minha casa, Ele é Senhor da minha vida. Então, eu sirvo ao Senhor fazendo teologia, eu sirvo ao Senhor sendo mãe, eu sirvo ao Senhor, estou... Aí eu aloprei. Eu falei, agora eu pego a teologia, misturo com letras, pego o negócio de criança, misturo de não sei o quê, porque Ele é o Senhor de tudo. Aí agora eu comecei nessa fase, assim, né? Mas interessante, tu falou, eu consegui me ver um pouco na tua fala, porque quando eu comecei, cara, eu estudei áreas, tá tudo dentro da Bíblia, mas muito oposta. Oposta, vamos lá. Eu lembro, meu primeiro seminário foi Como Ser Obreiro. Eu Uau. fiz 6 meses desse seminário. Aí, daí, eu migrei pra Jocum. Aí eu comecei a trabalhar com a Jocum. Fiz seminário com eles lá com a Jocum, me envolvi com o Ministério Jesus for All. Aí eu falei, pô, legal, gostei disso aqui. Aí eu fui pro Perspectivas. Perspectivas é um seminário que te capacita como missionário de como se portar, o que fazer, o que não fazer, do que esperar, o que não esperar. É um seminário que realmente tenta te preparar para você ir pro campo. Aí depois, aí eu fiz o seminário aqui também na igreja também, que já é um seminário mais teológico. Aí agora eu faço um outro que é só estudando só a Bíblia como um todo. Aí, é uma miscelânea de informações que, sendo bem sincero, para mim hoje, no início eu tava um pouco mais perdido, mas para mim hoje eu acho que é válido porque eu acho que para você se achar, tu tem que ir também. Se você só ficar parado estagnado, você não faz nada. Lei da física, ação e reação. Tu tem que fazer alguma coisa para ter alguma reação daquilo. Tu pode já ter um direcionamento de Deus direto do que você vai fazer, ou você vai se envolvendo. Vai se envolvendo, deixa. E você vai se achar. Assim, eu lembro que quando eu fui convidado para. Antes de ser convidado para dar aula de seminário, eu fui convidado para ser um dos professores da escola dominical. Cara, pensa numa responsabilidade. Eu não queria aceitar. Mas do mesmo jeito que eu não queria aceitar, eu queria aceitar. Porque eu ficava naquilo. Cara, eu tô aqui por alguma coisa, eu tenho que fazer alguma coisa. Mas a responsabilidade de estar em cima daquele púlpito, de a preocupação de você falar alguma coisa errada, porque você tá sujeito a falar alguma coisa errada. Por mais que você se prepare pra caramba, você pode ter visto alguma coisa que você entendeu de uma forma errada. E isso gera uma preocupação muito grande, porque são vidas que estão lá embaixo. Até hoje, quando eu vou dar alguma aula no seminário, eu me preparo pelo menos com um mês de antecedência. Eu fico um mês debruçado no tema, revisitando tudo que eu tenho de informação, tudo que eu lembro. Eu monto a EBD, desfaço a EBD, monto de novo, crio slide, desfaço o slide. Quase sempre, a maioria das vezes, eu uso isso aqui, o telefone. Eu vou tendo ideias e vou fazendo um bloco de notas, eu vou compilando as informações que eu preciso ali. Quando eu vou montar, nada que tá aqui entra. Um dia antes, nervosismo total. Aí quando chega ali em cima ali, assim, sei lá, é Deus. Vou. Quando eu já tô ali em cima, eu já não fico mais nervoso. Pô, eu conheço o tema, estudei o tema, assim, eu posso até te dizer que eu decorei o tema, porque, por exemplo, a última EBD que eu dei, eu li o mesmo livro da Bíblia inteira, umas 6 vezes. Eu li a passagem, o livro inteiro 6 vezes, Uau, Léo. para poder ver aonde eu estava falhando, aonde eu podia puxar, aonde eu podia estar esquecendo alguma coisa, emendando com informações que fui pegando fora a Bíblia, porque a minha EBD eu tento pegar a Bíblia e o contexto bíblico. Porque acho que aí é onde está a parte aonde Deus me deu mais oportunidade. Deus me deu a oportunidade de ir um pouquinho para fora da Bíblia no estudo. Vamos estudar o comportamento da região, vamos ver como é que era o mapa, o que que se fazia, como se fazia, por que que se fazia isso, por que que se fazia aquilo. Então eu tento realmente, quando tento dar uma aula de pelo menos de EBD, eu tento dar uma aula de faculdade. Assim, posso nem chegar nem perto, mas pelo menos eu tento, sabe?
eu acho que agrega um pouco mais de informação, acho legal. Pelo menos eu gosto de aprender dessa forma. Ah, é legal. Você faz ótimos slides. Dá pra ver que você se empenha pra caramba. Minha esposa me ajudou já bastante já nos slides. Ah, é? Sim. Minha esposa é minha revisora dos slides. Ah, vou pedir umas dicas então pra ela. Ficam lindos. Mas é muito estudo, né? Porque a gente leva a coisa muito a séria. Porque uma vez a gente tava perdido, né, Léo, nessa vida. E aí Jesus achou a gente. Então é muito compromisso, né? E muita seriedade. Isso é muito sério. A gente não tá aqui pra brincar. Quando a gente, eu não sei você, mas quando eu monto uma aula no seminário, eu já sofri muito antes dessa aula. Eu já li muito antes dessa, eu já chorei muito, já perguntei por que eu, Deus, por que eu que tenho que falar isso, Deus, mas é sério isso? E quando a gente vai, a gente meio que não sei você, mas eu chego depois de uma grande batalha de estudo. Não, mas é isso aqui mesmo? Não, mas abre um livro aqui, abre um negócio aqui, vai no original aqui. E é tudo com muito temor, né? Teve uma que eu quase não dei. Perdão. Ah, tá. Vai, BD. Aquela foi doída. Foi doida. Aquela Deus realmente me botou contra a parede total naquela EBD ali que eu tava fazendo. Eu lembro que eu chorei no púlpito dando ela. Porque assim, eu tava vendo coisas fazendo a EBD de comportamentos que eu acho que eu não teria. Sendo muito sincero. Porque eu fui indo por alguns caminhos na EBD que a EBD estava se tornando um pouco forte. Por exemplo, eu tava pegando assuntos de mulheres que estavam sendo violentadas e mortas. E no julgamento desse serial killer, porque ele foi serial killer, se eu não me engano, ele matou acho que 72 ou 76 mulheres. E no julgamento desse cara, o pai de uma das vítimas, ele se levantou no meio do julgamento, enquanto todo mundo xingava, chamava ele de diabo para baixo. O pai de uma delas era cristão e ele falou: Você tá complicando para mim porque você tá me fazendo fazer exatamente o que Deus está mandando eu fazer. Então, por esse motivo, eu te perdoo. Cara, era o julgamento do cara que matou a filha desse cara. Não só matou, fez outras coisas, entendeu? E eu, quando eu comecei a analisar a EBD, os livros, os textos que começaram a saltar muito na minha vista, porque eu não, quase sempre eu não pego um texto solto. Eu preciso achar algum contexto, achar alguns outros para poder ter realmente um embasamento. E achei vários de Deus falando que se você não perdoar o seu irmão, você não é digno de entrar no reino. Deus não vai perdoar a gente se a gente não perdoar. E assim, eu como pai de uma menina agora, eu lembro que eu chorei fazendo a aula e quando, e quando eu dei aula no púlpito. Porque eu só comecei a me imaginar estando no lugar daquele rapaz, daquele senhor. E o fato de eu não saber responder, se tu fala, tu perdoaria? Não sei. Deus diz que sim, mas a minha vontade diz que não, sabe? Há um conflito de sentimentos bem grande. E assim, a gente só consegue realmente começar. A gente só consegue enxergar essa, essas nuances da Bíblia quando a gente realmente começa a estudar. Não tem como. Não tem como. E eu sou do tipo de pessoa que acredita o seguinte: esse mundo só muda através da educação. Bom, quando eu digo mundo como um contexto como um todo, não simplesmente religioso. Mas eu acho que tudo passa por uma educação. Eu acho que tudo pode ser melhor quando a gente tem pessoas um pouco mais instruídas, sabe? Quando a educação é um pouco mais fluida. Então, eu acho bacana e interessante. E aconselho, hein, pessoal? Vamos cair pra dentro, hein? No seminário. Matricou sabendo. É, Léo. É isso aí. Ah, e tem uma fama que eu não concordo. Ele é o professor mais bravo de seminário. Ah, não sou mais bravo do seminário, não.
Acabei de dar 10 pra todo mundo na turma inteira. Ih, Léo! Ah, mas é porque você é paraninfo da turma, agora você tá assim com eles, Não, né? mas eu dei antes de se descobrir que era paraninfo. Ah, Ah, quero fazer uma menção. Turma, obrigado, tá, gente? ah, viu? Ó, vocês deixaram. Viu? Agora vai dar essa pra todo mundo de novo. É, não sei. Mas tu. Ah. É você que me pergunta, eu já tô Não, perguntando. Eu já tô é eu que te mudando. entrevisto, né? Não, mas assim, interessante. E fora da igreja, já fez alguma coisa relacionada à própria igreja? Como assim, Léo? Explica pra mim. Vamos lá. Eu me envolvi com bastante coisa fora. Na verdade, eu me envolvia com mais coisa fora da igreja do que dentro. Trabalho como voluntário em um grupo de interdenominacional. Trabalhei com o pessoal da Jocum, trabalhei com o pessoal de outras igrejas, seja da parte de evangelismo ou de algum outro tipo de trabalho. Então eu fiquei mais envolvido, acabei ficando mais envolvido fora do que dentro, né? Aí era mais ou menos isso. Você também tem esse hábito de dar uma escapulida. Ah, tá. Não, Léo, assim, eu faço alguns cursos online. Agora eu tô, né, estudando, enfim, é tudo online mesmo. Tô ficando doido com esse outro estudo meu aí. Mas o que eu acho que eu faço de fora mesmo, aí isso vai caminhando, é produção, assim, eu escrevo muito. Depois que eu entendi que a gente está debaixo do senhorio de Deus e a gente consegue, aquela ideia de Kuyper, né, das esferas, e a gente consegue fazer tudo para servir a Deus, Deus está em todos os lugares. Eu comecei a escrever bastante. Então, basicamente, fora da igreja, o que eu tenho são alguns textos, os cursos, os encontros online, mas assim, presencialmente, não lembro, Léo, agora eu não lembro. Mas eu tento servir ao Senhor também fora da igreja. É um hábito meu, desculpa, gente. Ele tá entrevistando aí, ó. Pronto. Vou pegar o lugar dela. Vai aí, ó. Vou botar currículo. Eu nem sei, menino, quanto tempo que a gente tá conversando. E aí, gente? Quanto tempo? Ah, tá. Tem Então, tempo, vamos temos lá. tempo, Então, temos tempo. então tá, vamos conversar mais. Temos um pouquinho mais de tempo. Pra falar o quê? Futuro? Vambora, Léo, fala aí. Uai, tem café. Ai, gente, que romântico. Léo! Nossa! Viu, Léo? Eles são maravilhosos. Vai, bota pra você, depois eu boto. Não, mas pode ser. Nossa, Léo! Então tá. Obrigada. Ah, tá, cada microfone. Mas aí você tá botando pra mim que é pra eu colocar pra você Não, depois? só pra você. Ah, obrigada. Vai. Tá ótimo, né? Eu bebo café igual vivado. Então tá. Mas tem açúcar pra eu acordar. Vai me dar açúcar? Então tá, eu como. Então tá. Então, futuro. Fala pra mim, Léo. Desculpa, eu dormi debaixo do ar-condicionado hoje. Vai deixar a garganta um pouco ruim. Vamos lá, futuro. Bom, sendo bem sincero, eu tô indo conforme a vida tá levando. Tô sem planejar muito. Com a minha filha, na verdade, sim, eu tenho. Hoje eu penso muito mais na minha filha do que propriamente dito em mim, né? Eu penso. Eu já falei muito isso já com algumas pessoas em alguns lugares que eu acho que os nossos filhos e as pessoas que a gente está ensinando alguma coisa, a gente chega num teto de conhecimento. A gente conseguiu chegar até aqui. Os nossos filhos, se a gente está passando tudo que a gente conhece e já aprendeu, a tendência é ele já sair daqui. É maravilhoso, né? Ou seja, ele não vai chegar só até aqui. A tendência é ele chegar Próxima um pouco mais geração, aqui sempre melhor. e daí sucessivamente. Então, eu tento. É difícil. Eu e minha esposa a gente até conversa bastante sobre isso, de como passar as informações para Júlia, no caso, né? Tem assuntos muito sensíveis, muito polêmicos, que são assuntos da nossa geração atual, de como passar sem ser arrogante,
Eita. sem ser violento e sem que você seja colocado de lado, porque você hoje não se enquadra mais na bolha ou no quadradinho que está se formando hoje em dia. Então, assim, é uma parte que está sendo bem desafiadora, não vou negar. E o que a gente tenta fazer basicamente é. A gente tem vários livrinhos lá, já tem a bíbliazinha dela lá já. A gente fica ensinando pra ela, fica perguntando quem são os bichinhos, quem é. Ah, Ela ainda não deixa ficar lendo, quando a gente começa a ler, ela vai lá e vira a página, que ela quer ver as figurinhas. Mas tô totalmente focado na minha pequena, de como ela vai crescer nesse mundo, no que eu posso influenciar ela, sabe? Eu ainda tô em fase de crescimento espiritual como um todo. Ainda falta um caminho bem grande ainda para poder prosseguir, né? Estamos aprendendo, até porque se a gente já soubesse tudo e fosse perfeito, acho que a gente nem estaria aqui. Eu já teria nos chamado já. Então, tento ser um espelho, na verdade, para minha filha. Assim, eu sei que não vai ser fácil, não é fácil. Muitos pontos para poder, de repente, ajustar, melhorar. Mas basicamente isso. E continuo os estudos. Como eu falei, tô relendo a Bíblia inteira de Gênesis a Apocalipse novamente. Só que eu tô lendo legal. num viés de. Não de revelação. Porque eu acredito que a Bíblia. Tem pessoas que não acreditam, tá? Mas eu acredito que a Bíblia. Ela é dois livros. Um livro, que é a palavra de Deus realmente, que é a revelação de Deus. Hum. Que é o livro que você vai ler quando você precisa orientar uma pessoa, quando você vai fazer uma pregação, quando você está envolvido realmente nas coisas espirituais. Esse é um livro. E existe o livro História. Ele narra realmente a história de um povo, de tudo que Deus fez em relação a um povo especificamente falando e como tudo se comportava. Eu tô lendo nesse viés histórico de entender como funcionava, como era, tentando pegar desde lá de como era a situação daquela época. Assim, porque eu tenho comigo uma máxima. Para você saber quem você é, você tem que saber de onde você veio. Se você quer saber onde você vai chegar, você tem que, eu acho que, saber o caminho que percorreu. Não adianta a pessoa falar, você tem que ir para ler. Tá, por que eu tenho que ir para ler? Por quê? Só porque alguém falou que eu tenho que ir para ler, eu tenho que ir para ler? Não, vamos. Eu até conto na aula. Tô falando bastante, né? Não, é maravilhoso, é. Eu até conto na aula que foi no Perspectivas. Não, Perspectiva não. Caju. O professor estava dando uma aula, aí ele falou que pelo menos, ele comentou que isso era uma história verídica, né? Que a, a mãe estava cozinhando peixe e toda vez que a mãe ia pegar esse peixe e colocar ele no forno, botar na assadeira, ela cortava o rabo do peixe, Ah, colocava na assadeira e botava no forno. Até que a filha perguntou para a mãe: Mãe, por que você corta o rabo do peixe para colocar o peixe no forno? Ela fala, não, eu aprendi com a sua avó. Aí ela foi na avó perguntar pra avó, avó, por que você. Quando minha mãe me ensinou dessa forma, mas eu queria saber por que a gente corta o rabo do peixe para colocar o peixe no forno. Aí a explicação dela foi simples. Eu só cortava o rabo do peixe porque a minha forma era pequena e não cabia o peixe inteiro. e foi passado por gerações, E né? foi passando. Porque uma pessoa quis saber o motivo. Tipo, o motivo era banal. E a pessoa, a pessoa começou a levar como uma máxima, que para cozinhar tinha que ser assim. Então, assim, eu acho que isso é para tudo na vida. Eu acho que a gente realmente tem que perguntar. E a própria Bíblia diz: errai por não conhecer. Então, assim, independente do que o pastor A, X, Y, Z fala no púlpito, eu vou dar uma olhada. Não, não desmerecendo quem está pregando, não. Longe disso. Pô, a pessoa que está lá em cima ali comeu muita poeira para poder chegar ali, passou por muita coisa. Mas pode ser isso. Eu acho que a gente, eu acho que é nosso dever, sendo bem sincero, para estudar. Estudos revelam que se você só escuta e você não olha, 80% da informação vai embora. É. Mas quando você vai lá e revisita e olha,
essa porcentagem aumenta. Então, assim, é mais fácil da informação ficar na sua cabeça do que só escutando. Por exemplo, se perguntar agora qual foi a pregação de. Você vê que a pregação de domingo foi. Até que enfim, né? Felipe Foi. pregou direitinho. Foi bom. Mas, é porque aquela ali mexeu bastante. Mas se você de repente parar pra perguntar como é que foi a pregação de 2 domingos atrás, pode ser que não lembre. É. Mas isso é pra tudo, tanto no estudo da Bíblia quanto no estudo acadêmico, normalmente. Isso eu aprendi, tá, gente? Não foi estudando Bíblia, não. Isso eu aprendi estudando para concurso público. Mas é a neuro, né, que fala isso, né? De ler, ouvir. Tá a comprovação. É ler, resumir e revisitar. Não faço sempre tudo isso, mas sempre que dá eu dou uma passada para trás, dou uma lida para poder realmente ver, porque tem pontos que é levantado muito interessante, sabe? Por exemplo, o estilo de pregação do Felipe é um estilo que me agrada muito. É um estilo muito expositivo. Hum. Ele tenta colocar um pouco da visão dele, de como está acontecendo, de como poderia ter acontecido. Isso é legal, eu gosto. Eu gosto de ter uma visão, eu gosto de, tentar me Ter uma imaginar. imagem, É. né? Eu só Desenho. imaginando, eu sou uma negação, sendo bem sério. Tanto é que eu sou muito. Eu prefiro 1000 vezes estudos por videoaula do que por livros. Mentira. Sim, porque Ah. no livro eu me perco de vez em quando. Eu tô lendo, aí tá, eu tô lendo a primeira parte, a segunda parte, a terceira página. Quando chego na quarta, já comecei a embolar a letra. Às vezes eu tô lendo a Oh, linha que de baixo, a incrível, linha de cima. Léo! É por isso que a minha RBDs também demora. Porque. Ah, o próprio livro do seminário, eu demorei eu acho que uns 2, 3 meses para poder fazer a apostila do seminário. Oh. Eu não consigo, assim, eu acho que eu tenho um máximo de 20 páginas de ler seguidas. Eu tenho que dar uma pausa. Porque ou eu vou esquecer o que eu já vi lá para trás, ou eu vou começar meus devaneios na cabeça, tentar imaginar de um jeito e tá de outro, eu me perco. Eu não sou muito do. Mas assim, para ler, eu prefiro muito mais um livro na mão do que um PDF. Se Ah, eu tiver tá. que falar só de leitura. Mas se eu tiver que falar entre leitura e um vídeo, eu prefiro o vídeo. Gente, a mente humana é fantástica. Eu durmo depois de 5 minutos vendo vídeo. Durmo Eu total. dou 5 depois de ler o livro. Nossa, aula e vídeo, eu tenho que estar com a garrafa de café e o tempo todo assim, ó. Às vezes até segurando, assim, pra não. É incrível. Por exemplo, tem gente que não gosta, eu vi bastante, agora por causa do tempo eu já não consigo mais ver. Por exemplo, as novelas bíblicas que a Record tava fazendo, não sei se ainda Ah, tá fazendo, não dá sei. um peso à imagem tão absurda a situação. Tipo, por exemplo, uma até que a gente fez uma peça aqui na igreja. Abraão oferecendo seu filho. A gente lê lá tranquilamente. A gente lê lá que Abraão foi pro monte sabendo que era o seu filho que iria ser sacrificado. O filho foi com ele. O filho já deveria ter uma certa idade, onde poderia até relutar contra o pai. Mas mesmo assim o filho foi amarrado, foi colocado no altar, viu que não tinha nenhum animal para ser sacrificado. Tá bom, mas tá frio. Pra mim, pra mim, Ah. pra mim. Não consigo sentir tanto a emoção que devia estar passando naquele momento. Só que quando eu vi pelo menos a imagem, a parte cênica da novela, cara, só faltava chorar de boa. Eu ficava assim, falando, cara, assim, que punk, que punk. Ou tipo, Moisés voltando para poder libertar o povo. Estamos falando que Moisés voltou para libertar um povo e ele iria ser contra a família que abraçou ele. Porque a gente não sabe se a mãe dele ainda estava viva. A mãe postiça, né? Se ainda estava viva. O faraó daquela época cresceu com ele. A gente não sabe se a Bíblia não narra tanto, mas não sabe se tinha uma boa relação ou não. Eu até acredito que deveria ter uma boa relação, porque o faraó foi questionado por vários momentos e faraó naquela época era o rei na terra, era o deus na terra, e não matou o cara. Podia ter mandado matar, assim, mas não fez nada. Então eu acredito que deveria existir alguma relação.
Quando a gente lê, pelo menos quando eu lia isso, tá, Moisés saiu do Egito, aí tá, ficou lá em Midian, aprendeu um pouco mais, aí volta pro Egito e liberta o povo. Tá ok. Mas quando vejo a cena de. A gente não sabe se é exatamente isso que aconteceu, mas, tipo, quando Moisés chegou no palácio a primeira vez, tipo, o faraó indo abraçar ele falou que tava com saudade, sabe? A gente não sabe se realmente foi assim, mas pode ter acontecido assim. Imagine esse cara enfrentando uma pessoa que, teoricamente, era do âmbito familiar dele, porque cresceram juntos. Hum. E ele sabendo que a última praga era matar o filho desse cara. Assim, lendo, a gente fala, uau, Deus é tremendo. E pelo tudo que fez para libertar o povo. Mas como será que tava a cabeça de Moisés? Sabe? É um sentimento que pelo menos pode ser por eu não exercitar muito essa parte na minha mente, na minha cabeça, mas eu não conseguia desenvolver essa cena na minha cabeça, de repente, de como foi para ele. Hum. Porque ou eles poderiam se dar super mal, e não é que tá tudo bem, mas o impacto é menor. Mas se esses caras de repente fossem melhores amigos? Cara, teu filho vai morrer. Sabe? É uma. Por isso que eu gosto muito da videoaula, de olhar mapa, de olhar figura. Tanto é que meus slides quase sempre vai ter figura, vai ter mapa. Porque eu acho que consegue te dar uma profundidade no momento maior do que só a letra. Pelo menos pra mim, para outras pessoas pode funcionar de forma diferente. Mas eu sou muito do visual. Eu preciso um pouco mais do visual. Sei lá. Deus fez cada um de uma forma para que se É fosse todo mundo a mesma incrível, coisa. né? Seria. Você, pelo jeito, parece que é mais da letra. Só. Eu choro. Se eu pegar, se eu pego a Bíblia em português, aí eu vou no inglês, aí depois eu vou no grego, aí eu vejo que isso daqui, inclusive, tá? A Bíblia no inglês, a King James, é bem mais parecida com os originais do que a nossa. Depois eu tenho que te contar aqui que eu descobri esses dias que eu fiquei passada. E eu fico lá, ó, aí choro, isso aqui. Aí vem a imagem na minha cabeça. Aí eu anoto, eu falo, viu, Felipe? Você viu isso aqui, Felipe? Aí eu fico perturbando o Felipe. Eu não sei, agora quando eu assisto, eu durmo. Acho tão bonitinho, vai dando um soninho assim, aí quando assusto, eu já dormia. É diferente, né? Eu gravava no aparelho lá da Sky a novela, porque às vezes batia no. Tava no trabalho e eu botava pra gravar pra poder ver. Teve umas duas novelas que eu acompanhei do início ao fim. Nossa, que demais. Não, né, pior que eu não sou nem noveleiro, é esse que é o engraçado. Mas a primeira que eu acompanhei foi a Gênesis. Não, os Dez Mandamentos, perdão. Foi os Dez Mandamentos, depois Gênesis. Foram as duas que eu acompanhei. A Dez Mandamentos pra mim foi surreal, me abriu a mente de uma maneira Oh. da saída do povo, dos questionamentos, das perguntas, de como deveria ser, de como o povo vivia, sabe? É legal. Até na última aula que eu dei sobre história da igreja, no seminário, eu fiz uma coisa que eu nunca tinha feito, um pouco receoso, mas eu perguntei para os alunos se eles queriam. Pessoal, nesse trecho da matéria, vocês querem tentar vivenciar o que a galera vivenciou? Aí o pessoal falou, vambora. Eu estava exatamente na passagem falando de William Seymour, Aquilo é lindo. sobre o estudo Da Rua do, Azusa? do pentecostalismo. E a gente aprende, a gente vê que na história esse cara aprendeu sobre batismo com o Espírito Santo, essas coisas, porque as igrejas históricas não tinham isso, no corredor de uma sala de aula. É. No corredor, assim, eu pedi total liberdade para as pessoas, perguntei se queriam participar. Eu falei, gente, o que eu vou fazer aqui é completamente deplorável, mas é só Ai, se Léo. vocês Não quiserem. acredito que você fez Eu isso. fiz. Ah, Todo mundo quis, todo mundo Léo. falou.
Não, vambora, eu quero tentar vivenciar um pouquinho, eu quero saber como foi a dificuldade, eu quero saber como o povo, como o povo conseguiu transpassar a barreira. O pessoal topou, falei, então tudo bem, então vamos fazer idêntico. Deixei algumas pessoas uns 10 minutos do lado de fora da sala de aula e ali eu explanei. Acabei até meio que dando uma pregaçãozinha ali em cima ali, acabei fugindo um pouquinho, mas o pessoal gostou, sabe? Porque hoje a gente hoje vê, por exemplo, a gente vê esse prato aqui de salgadinhos pronto, tá frito. A gente não viu a pessoa que de repente pegou o frango, É. a pessoa que precisou matar o frango, que precisou tirar a pena do frango, aí quem pegou comprou para poder temperar. A A gente só tá farinha, o vendo. processo da farinha. É. Cara, hoje, sendo muito sincero, a gente vive num ambiente onde a gente tem total acesso às informações. A gente não sofre represária nenhuma, se comparado às perseguições que algumas regiões sofrem. Uhum. E se a gente. Tem uma máxima que diz, né? Aquilo que vem fácil, vai fácil. A gente não dá valor. Então, assim, a intenção de demonstrar o que algumas pessoas passaram para a gente chegar no estágio que a gente está hoje. Tem pessoas que elas só não estão na Bíblia porque a Bíblia encerrou a escrita lá atrás. Porque tem pessoas extremamente importantes na divulgação do Evangelho que também pagaram com a sua própria vida, colocaram tudo de lado, abandonaram absolutamente tudo para divulgação e propagação desse Evangelho, que a gente só vai saber disso quando a gente começa a estudar como o Evangelho chegou até a gente. Não foi simplesmente os apóstolos foram lá, escreveram, fizeram o cano, fecharam o livro e chegou na gente. Não, não foi isso. Tem muito sangue derramado até chegar a gente. Muito. Muito. Muitas pessoas que realmente pagaram com a vida, sofreram todo tipo de adversidade possível e impossível para a gente hoje ter o livro, a Bíblia, impressa na mão ou aqui no celular, sabe? É uma história forte, de boa. É, a gente não dá valor, né? Oi? A gente não dá valor, né? E não estuda com esse negócio. A gente tem que honrar estudando, conhecendo e ajudando, é. A história da Bíblia na parte romana, grega, é impressionante, surpreendente, 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 surpreendente. Como o engraçado, tem um professor que ele fala muito dos livros do Antigo Testamento e eles acharam os manuscritos no Mar Morto, que são as cópias mais antigas da Bíblia, as mais antigas que tem até hoje. Não encontraram mais antiga que essa até o momento. E quando eles começaram a traduzir essas tabuletas, eles comparando com a Bíblia atual, eles conseguiram ver quão fiel. Estamos falando de 2000 anos, pelo menos, aí de lapso temporal, até mais. E é o que a gente lê hoje. Pode ter uma coisinha de tradução ou outra, ok, não muda o centro da mensagem. Mas o que está escrito hoje batia com o que está escrito lá, que foi escrito antes da época de Jesus Cristo, sabe? Então, assim, o que A está lá gente no passado, manteve, é, manteve. manteve. E a galera que manteve isso Pagou com a vida. passou um perrengue bom. E sem entrar em viés de visões apocalípticas, vai se repetir. O que você tá falando, a perseguição? Exatamente. É, tem gente que acredita, tem gente que não acredita. É. A visão que a Bíblia dá para o livro de Apocalipse, as 7 taças, os 7 selos, as 7 iras de Deus, é uma visão apocalíptica que a própria Bíblia diz que o ser humano não viu isso. Pensa na pior catástrofe ou desastre que você já ouviu falar
tanto biblicamente quanto da história. Porque tem coisas que a história conta que não diz que é não separa a Bíblia, sabe? O ser humano não viu. Então, assim, então é como se o que passou é fichinha do que tá pra vir, sabe? É. E você só vai descobrir isso dando uma lida mais, gente. Ah, soteriologia. Fazendo um jabá aqui pro seminário. É, o Felipe que dá aula disso, né? Felipe tá falando pra mim que vai ter um dia que ele vai pregar sobre o inferno. Tô esperando essa pregação Ah, dele. é, vou lembrar. Deixa eu anotar aqui no meu bloco de notas. Ô, gente, a resenha aqui é grande, como é que tá o tempo? Porque senão a gente vai emendando um assunto no outro e a gente não para, não. Olha, eu bem esqueci de te perguntar um negócio. Quando você converteu. Ah, eu posso voltar no Pode. assunto? Ah, então Você que tá. manda, vai. Ah, é, né? Eu que sou entrevistadora. Ô, Léo, eu preciso. Então tá. Preciso te perguntar um negócio. Porque você nasceu na igreja. Mais ou menos, É, vim com 6 anos. Isso. Aí você foi criado na igreja. Mas aí você falou que você saía e voltava toda hora. Não, toda hora não, né? Várias vezes assim. Algumas vezes, já não bem Mas dizer. quando você aceitou Jesus? O que aconteceu para você de fato aceitar Jesus no seu coração? Posso dizer, não aconteceu nada, não tive nenhum trauma, preciso voltar porque, passei por isso não. Se eu falar vai ser mentira, vai ser balela. Na verdade, assim, toda vez que eu ia lá pra bagunça lá fora lá, passava com o tempo eu sentia falta. Eu sentia falta do culto, Ah, do louvor. Eu sentia falta. É exatamente aquela a passagem que diz: ensina o teu filho no caminho que deve andar, para que ele não se desvie mais tarde. Eu acredito que tenha sido isso. Eu realmente só senti falta. Nada demais, só senti falta. E para mim, era até. Olha, eu botando, dando desculpa, né? Mas para mim era até mais fácil ficar fora, porque a igreja que eu congrego é aqui no 32, mas eu moro em Campo Grande. Então todo o meu círculo de amizade é de lá. E todos os meus amigos, nenhum era convertido. Na verdade, todos eram bem céticos, para ser bem sincero. Meus amigos mais próximos, na verdade, né? Então, assim, a conversa, as brincadeiras, as saídas, tudinho, pô, não- micaretas, essas coisas da vida, shows. Então era. É aí que eu digo onde eu saía. Eu não ia. Não virava bandido, não virava nada tão absurdo. Mas eu ia sair com a galera, ia pra bagunça, ia brincar, ia curtir de repente um carnaval, ia pra show, ia pra micareta, pra pegação, essas coisas assim do tipo, mas não tive nada que me fizesse. mas aí você voltava para a igreja e frequentava os cultos. E aí você continuava fazendo sua faculdade, eu acho que era de engenharia na época, né? Vamos supor. Uhum. E aí, mas assim, você começou a estudar a Bíblia. Você já tinha aceitado Jesus no seu coração? Ou você tava nessa de que ia, que voltava? Não, já quando eu comecei a estudar mesmo pra valer, eu tava até em ministério. Mas saí no meio desse caminho e voltei. Assim, é graças a Deus que Deus não voltou pra mim, ou numa forma geral, no âmbito geral. Tive chance de tentar me reconciliar, tudinho, e hoje tá aí. Assim, poderia ter acontecido o contrário. Poderia, no dia que ter saído e de repente aconteceu algum acidente, alguma coisa, e não tá aqui. E eu tinha completa convicção de que se eu partisse naquele momento, eu sabia para onde eu estava indo. Ah, você tinha essa Eu tinha consciência. consciência, assim. Quem está na igreja, independente de conhecer a Bíblia ou não, sabe que existe dois caminhos. Se você não acredita, aí é a opção de cada um não acreditar. Mas o que é ensinado dentro da Bíblia e dentro das igrejas é que existem dois caminhos. Que não tem como você escapar de nenhum dos dois. Não existe um meio termo, não existe uma meiuca ali. Ou você vai para o céu, ou você vai para o inferno. Para você ir para o céu, existe algumas orientações que estão na Bíblia te apontando o que você precisa fazer para você pegar esse caminho. Automaticamente, se você não está fazendo esse caminho, você já está indo para o outro. Hum. Na verdade, acaba que não é nenhuma escolha.
Acaba sendo uma escolha porque você não escolhe se comportar daquela forma. Como assim você não escolhe? Não, você escolhe. Ah, Você tá. escolhe. Você sabe como você tem que comportar e como você tem que agir. Se você não se comporta ou age dessa forma, é por escolha sua. Mas a consequência, você não tem escolha. Hum. Você já vai ser jogado direto pra lá, sabe? Então eu sabia que se é com alguma coisa. Isso me dava medo, vou ser bem sincero. Então você Isso dava aceitava medo. Jesus por causa de medo? De ir pro inferno? Já aceitei. Já aceitei. Ah. Por exemplo, ó, eu já operei algumas vezes cirurgia. Eu lembro na primeira, eu não tava muito firmão, não. Eu lembro que no quarto, falei, Deus, se eu sair dessa. Assim, era coisa boba, mas a gente, como é a primeira, fica com medo logo. Mas, se eu sair dessa, eu não vou fazer isso, 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 tá bom? Me perdoa. Tá? Ah. Aí passava a cirurgia, aí passava 2 semanas, 3 semanas, e tô eu lá fazendo de novo. Ah, Léo, mas você tinha prometido, Léo. Aí você ia lá, ficava doente de novo, Eu pra já ver se você tive a lembrava. audácia de uma vez falar pra Deus, Deus, se algum dia, mais uma vez, eu sair dos teus caminhos, me mata antes. Cara, é porque Eu não Deus estaria tem um aqui. Eu já propósito teria mesmo na morrido sua já. Se eu vida. acreditasse em reencarnação, acho que eu teria reencarnado já umas 4 ou 5 vezes. Assim, Olha, a gente tá rindo, porque assim, agora e tá levando Deus a é bom demais, brincadeira. né, Tá gente? levando a brincadeira. Mas assim, é um assunto que realmente é bastante sério. A gente tá falando da. A vida é eterna para todo mundo, não interessa para onde você vai. A Bíblia diz que a vida é eterna. Ou vai ser eternidade com Deus, ou vai ser eternidade com outro ser lá embaixo. Então, assim, tô brincando, tô rindo aqui, mas é sério. O desviar é uma coisa muito séria, porque é muito fácil sair, mas é muito difícil voltar. É muito difícil voltar mesmo. Porque tu começa a pensar, poxa, eu vou ter que largar isso, eu vou ter que dar uma maneirada nisso, não vou fazer isso. Porque tu vai abandonar as coisas que realmente tá te afastando de Deus. O que vão falar, o que vão pensar, as pessoas não vão mais falar comigo, vou ser julgado. Então, assim, voltar é difícil. Voltar é difícil. Se você tentar voltar sozinho, é mais difícil ainda. Por isso que é ideal sempre ter alguma pessoa do seu lado, sabe? Pô, vamos lá. Vamos lá, pô, tu caiu, parceiro. É o que o Hugo hoje tá ensinando para o pessoal do jovem, sabe? Eu acho que é uma visão muito legal, muito bacana, assim. Eu realmente tiro o meu chapéu pra liderança dos jovens, pro Hugo, pra esse trabalho que ele tá fazendo, que é o seguinte, cara, vamos ajudar. Vamos lá, vamos lá pegar. Cara, tu não quer ir pra igreja? Eu vou ir na tua casa te buscar. Pô, tu quer que eu vou ir na tua casa pra gente conversar? Vamos na tua casa, vamos conversar. Sabe, de repente, para quem tá olhando de fora e de repente nunca precisou de um auxílio como esse, bobeira, é mimimi, que bobeira, que bobagem, isso é frescura, é força de vontade. Cara, mas não. Da mesma forma que uma pessoa que é viciada em algum tipo de coisa precisa de uma rede de apoio, uma rede. Tipo os alcoólicos anônimos, alguma coisa assim do tipo, alguma terapia, alguém que possa te escutar. Eu acho que o voltar, eu acho que é muito isso, cara, é muito isso. Sem ter menos dedos apontados contra você e ter mais mãos estendidas para te levantar, sabe? Eu acho que é uma visão, primeiro de tudo, bíblica. Bíblica. Todo o ministério de Jesus, ele estendeu a mão para todo mundo. Para todo mundo. Para toda aquela religiosidade que existia naquela época, de judeu não falar com samaritano, de mestres, doutores da lei, de tudo. Cara, Jesus falou com todo mundo, Jesus estendeu o evangelho para todo mundo e todo aquele que quis, ele estava lá e falou: pô, então vem comigo. Ele nem falava, pai, vai, pô, não, vem comigo. Então, assim, acho que é uma visão muito de reino. E assim, louvo a Deus bastante por essa igreja tá com essa visão de evangelho, de estudo, de auxílio, de seminário, os grupos caseiros, onde são pequenos, são um grupo bem menor de pessoas, onde você conhece o teu irmão, onde você dá voz ao seu irmão, onde você escuta a opinião do seu irmão, que muitas vezes
fica quietinho ali no banco de trás, ali na última fileira da igreja. É aquela pessoa que de repente, se não vier à igreja um mês, ninguém vai sentir falta porque tá lá escondidinha lá no canto. Mas essa pessoa tá conhecida. Essa pessoa conversa com a gente, essa pessoa tem história e às vezes é uma pessoa, cara, que tem uma bagagem com Cristo tão grande, tão. E às vezes você que tá lá na frente lá para poder ser o intermediador, aquela pessoa acaba te ensinando, sabe? Então assim, é bacana, cara, assim. E usando do seu exemplo, eu posso até fazer uma comparação com a nossa realidade. Tipo assim, nossa geração começou no teto da anterior. Então, tudo que a geração anterior conseguiu produzir, conseguiu fazer, se doou, o máximo deles, foi a nossa base. A gente começou do máximo da anterior. E aí, a tendência é a gente superar, né? De criar coisas assim. Poxa, eu sofri isso há um tempo, a geração de agora não vai sofrer isso. E os blessed vão começar, a gente vai dar o nosso máximo. Quando a gente não tiver mais nada, eles vão começar da gente. Então a igreja não tem como retroceder. Ela só eu tô super ansiosa para ver como é que, porque assim, a gente tá dando nosso máximo aqui. Você, eu, eles, o Hugo, o Felipe, mas a outra geração vai começar de onde a gente parou. E eu fico assim louca para saber como é que vai ser. Eu tô acabando aqui com o microfone. E é muita responsabilidade, porque obviamente o inimigo sabe disso, né? E aí ele ataca, cada geração tem um demônio específico, né? Que a gente tem que responder, a gente tem que lutar, e na outra geração vem o outro demônio específico, e assim, todas igualmente são muito atacadas, né? Mas eu fico assim, ao mesmo tempo que eu quero estar atuante, eu tô assim de telespectadora, sabe? Vamos ver o que isso vai dar, vamos ver. É engraçado. Não, é verdade, isso é totalmente verdade. Por exemplo, a galera, vocês que estão vendo a gente aqui agora na internet, tem uma galerinha aqui no fundo aqui atrás que tá começando esse trabalho aqui, tá? Aí quando vocês verem, de repente, daqui a, sei lá, 2, 3 anos lá na frente e tal, estouradaço o negócio, tem uma galerinha aqui atrás aqui que pensou nisso, tá? Então assim, cara, é a geração realmente. Tô falando como se fosse um velho. A gente tá no middle age. A gente tá quase na terceira. Eu tô naquela idade que eu tô muito velho pra ser jovem. Que tipo, jovem. Não, tudo é aqui não. E muito novo pra estar o velho. Eu tô numa região onde. O limbo. No middle age. Então assim, não, mas é sério, assim, tá vindo uma galerinha muito boa aí, muito braba aí pra ir atrás agora, sabe? Cara, de boa, parabéns pra vocês aí pela ideia, tudinho, pela iniciativa, porque assim, sendo bem sincero, vocês estão vendo aqui só o resultado agora, da gente conversando, debatendo. Mas essa galerinha teve que chegar, montar, arrumar material, tirar tempo da sua casa, da sua família. Pô, são 10 e pouca da noite. Eles poderiam estar fazendo qualquer tipo de coisa, mas não, eles estão aqui fazendo um trabalho de bastidor, porque eles não estão aparecendo, não é o rosto deles que estão aparecendo, estão fazendo um trabalho de bastidores, mas pro reino crescer, sabe? Então assim, gente, ó. Não, sério, tá vindo uma galera muito empenhada, com ideias muito legais, muito bacana e vambora. Sou jovem. Não, Léo. Tá bom, né? Ah, eu acho que foi, né? Foi. Então, como que é? Curte, compartilha, comenta. Pessoal, Fala aí melhor aí, Léo. pessoal, ó, aqui embaixo vai estar aparecendo, ó. Aperta o sininho para notificações. Deixa seu like aí, tá? Compartilha para chegar ao maior número de pessoas, tá bom? Não sei se vai ter, mas se tiver, deve ter um cardzinho aqui em cima aqui jogando pro primeiro podcast, tá ok? Segue a gente, galera. Dá essa força aí, tá? Tchau. Tchau.